Estou de volta para a gravação do vídeo 11 de 40 da saga do Rio de Janeiro. 800 questões para garantir a sua aprovação e todas elas gratuitas. Queridos, vamos lá? Hoje nós vamos responder da questão 201 até a questão 220, o que significa que se você estiver me conhecendo hoje, você já perdeu 200 questões. Corre no meu canal do YouTube, que é Professor Paulo Machado, faz a sua inscrição e ativa as notificações para você garantir esses vídeos diários na sua vida, beleza? Ó, eu não pulo nem o sábado nem o domingo, perfeito? Então vamos embora, queridão, vamos lá, tranquilão, simbora. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia e também sou professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos. Simbora, galera! Olha só, questão 201, a questão 201, a 202 e a 203 foram cobradas no concurso para tabelião registrador de Minas Gerais em 2011. A banca foi a EGEF, ok? Escola Judiciária Désio Filho. Olha só, 201, olha que questão romântica. Ao doador é vedado estipular cláusula que assegure que os bens doados voltem ao seu patrimônio, caso ele sobreviva ao donatário, na medida em que, no momento do falecimento do donatário, o bem doado passa imediatamente a integrar o seu respectivo espólio. E aí, questão verdadeira ou questão falsa, galera? Fala pra mim aí, volta o vídeo aí, caso você não tenha pegado legal. Questão falsa. Gente, falsa. Artigo 547 do Código Civil traz a possibilidade da doação com a cláusula de reversão. Inclusive teve uma prova de segunda fase que eu passei, onde eu tive que fazer uma escritura pública de doação, onde nós colocamos a cláusula de reversão. Se eu não me engano, foi no concurso do Mato Grosso. Olha só, ao doador é vedado estipular cláusula que assegure que os bens doados voltem ao seu patrimônio. Gente, o artigo, abra aí, o artigo 547 do Código Civil traz expressamente essa possibilidade. Perfeito? Se ligou? Então vamos comigo. Questão 202 de 800. Aqui, ó. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de operada a doação. E aí, o que você marcaria? O que você marcaria? Questão falsa. Gente, quase toda a questão está correta, só o finalzinho que ficou errada. Ó, realmente, nos termos do artigo 550 do Código Civil, a doação de cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou pelos herdeiros necessários até 2 anos da dissolução da sociedade conjugal e não até 2 anos depois de operada a doação. Foi só isso o erro da questão. Perfeito? Vamos lá, 203 de 800. Vamos embora! 203 é a seguinte: a doação pode ser revogada se o donatário, em tendo condições de fazê-lo, negou-se a prestar ao doador o pagamento de alimentos de que necessitava. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeiríssima, e ainda bem, né? Tá lá no artigo 557, inciso 4. Galera, é lógico, a doação pode ser revogada, isso é revogação por ingratidão. A revogação pode ser revogada se o donatário, em tendo condições de fazê-lo, negou-se a prestar ao doador o pagamento de alimentos de que necessitava. Esse vagabundo desse donatário tem que perder a doação que foi feita em seu favor, já que ele não prestou os alimentos de que necessitava o doador, ok? Artigo 557, inciso 4, abre daí porque eu já registrei aqui. Queridão, vamos embora. Questão agora 204 de 800. Ó, questão 204, 205, 206 foram questões cobradas no concurso para tabelião registrador de São Paulo, concurso feito pela VUNESP. Vamos lá? Tá preparado? Olha aqui, querido. O mandatário, questão 204, hein? O mandatário, para alienar bem imóvel, depende de poderes especiais e expressos. Só isso. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Verdadeira, está lá no 661, pode abrir aí, parágrafo 1º. Sem dúvida, querido, para que eu possa alienar um bem imóvel,
para que eu possa alienar um bem imóvel, em sendo eu mandatário, por exemplo, do Romário, eu preciso de poderes especiais expressos para isto fazer. 661, parágrafo 1º do Código Civil. Vamos lá, questão 205 de 800. O maior de 16 anos e o menor de 18 anos, não emancipado, podem ser mandatários. E aí? Quero ver como é que você está aí, querido. Fala para mim. O maior de 16 anos e o menor de 18 anos, não emancipado, podem ser mandatários. E aí, queridão? Fala para mim. Deixa eu me achar aqui. E aí? Sim ou não? Perfeito. Anota aí o 666 do Código Civil. Queridão, ó, o maior de 16 anos e o menor de 18 anos não emancipado podem ser mandatários. Texto expresso do Código Civil. Beleza? Então vamos lá. Querido, ó, só tem um problema, né? Se você passar uma procuração para o cara que tem 16 anos, você não vai ter como fazer com que ele preste contas a você com o mesmo nível de responsabilidade de um cara que tem já 18 anos. Você sabe disso, né? Perfeito? Então vamos lá. Questão número 206 de 800. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àqueles em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. E aí? Atos praticados por quem não tem mandato. O cara fez sem eu passar o mandato para ele. Ou então ele não tinha poderes suficientes para isso. Os atos praticados por esse cara em meu nome são ineficazes em relação àqueles em cujo nome foram praticados? Sem dúvida. Salvo se esses ratificar? Perfeito. Artigo 662 do Código Civil. Anota daí porque eu já registrei aqui. Beleza? E queridão, se você está assistindo esse vídeo e quer assistir todos os vídeos do canal, já disse, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Agora não basta se inscrever no canal, você tem que ativar no sininho as notificações, que aí toda vez que eu postar um vídeo, aparece aí no seu e-mail. Perfeito? Se ligou? Então é isso aí. Querido, olha só. Vamos agora para a questão 207 de 800. Nós vamos mudar agora de assunto. Falamos bastante de direito civil, nós vamos agora para direito constitucional. O assunto agora então é direito constitucional. 520, deixa eu passar aqui a página. Olha aqui, questão relativa a estado de defesa. Então você vai ter que ficar ligado aí do artigo 136 até o artigo 143. Perfeito? Se ligou? Ó, estado de defesa, estado de sítio, vamos lá. Questão da VUNESP 2012, concurso de São Paulo. Quanto à duração ou vigência, é correto afirmar que o estado de defesa vigora por até 30 dias, podendo ser renovado somente por mais uma vez por igual período. E aí, fala para mim, queridão, questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Artigo 136, parágrafo 2º. Queridão, estado de defesa ele vai durar no máximo 30 dias, podendo ser prorrogado somente uma vez por igual período. Uai, Paulo, mas e se não der certo? Foi 30 dias para conter a calamidade, não deu certo. Mais 30 dias não deu certo. Como é que faz agora? Aí você evolui de um estado de defesa para o estado de sítio. Porque o estado de sítio, aquele que pode ser decretado por 30 dias, ele pode ser renovado por 30 dias enquanto durar aquilo que gerou a possibilidade de ele ser decretado. Okay? Então, o estado de defesa, 30 dias mais 30, no máximo 60. O estado de sítio, por exemplo, por comoção nacional, ele pode ser decretado por 30 dias e sendo renovado enquanto durar essa situação. Perfeito? Se ligou? Então, vamos lá. Questão agora, número 208 de 800. De acordo com a Constituição Federal, a execução de atividades de defesa civil incumbe aos corpos de bombeiros militares. Questão verdadeira ou falsa? E aí, fala para mim. Questão verdadeira, pessoal. Isso aí é texto seco, né? Artigo 144 do Código, artigo 144 da Constituição Federal. Realmente incumbe
aos corpos de bombeiros militares e às atividades de defesa civil, além de outras que foram estabelecidas por lei, conforme a própria Constituição está a enunciar. Vamos lá, questão 209 de 800. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. E ainda em relação a este, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira nos termos do artigo 142. Abre aí o 142 que você vai ver essas proibições. Querido, realmente o militar, ele não pode ser filiado a um sindicato, não pode criar, ele não pode fazer greve e, ele, enquanto em serviço ativo, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5, enquanto em serviço ativo, ele não pode estar afiliado a partido político. Perfeito? Tem exceção, Paulo? E aí, tem exceção, querido? Enquanto em serviço ativo, ele não pode estar afiliado a partido político. Perfeito? Totalmente proibido. Perfeito? Se ligou no... E ainda bem, né, pessoal? E ainda bem que existe essa vedação. Queridão, vamos agora para a questão 210 de 800. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade, só avisando para vocês, da 208 até essa que eu vou fazer agora, 210, foram questões cobradas no concurso do Maranhão, concurso feito pela IESES, concurso de 2008. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Até aqui está certo, agora me diga o finalzinho. Polícia Federal, sim ou não? Sim. Polícia Rodoviária Federal, sim ou não? Sim. Polícia Ferroviária Federal, sim. Polícia Civil, sim. Desculpem. Polícia Militar, sim. Corpo de Bombeiro Militar, sim. Guardas Municipais, não. Querido, cuidado, hein? O Supremo, por diversas vezes, já disse que o rol da segurança pública plasmado, previsto, estampado, inserido, incerto no 144 é números clausos, ou seja, é taxativo, não podendo ser ampliado. E o rol do 144 inclui 3 polícias no âmbito federal e 3 no âmbito estadual. Âmbito federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Âmbito estadual, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Fora isso, pessoal, estritamente falando, em sentido estrito, não temos segurança pública. Paulo, mas a Guarda Municipal ajuda na segurança pública, às vezes é até elementar, eu sei disso. Paulo, mas e a Força Nacional? Querido, eu sei tudo isso, mas segundo o Supremo, e aí você tem que responder a questão de acordo com o que o seu examinador quer. Segundo o Supremo, estrito senso falando, só é segurança pública aquilo que está lá no artigo 144 que eu acabei de dizer. Perfeito? Se ligou? Então vamos embora. Questão agora, número 211 de 800. Vamos lá. O estado de defesa é decretado pelo presidente da República, submetido posteriormente o ato à aprovação do Congresso Nacional. Questão verdadeira ou falsa? E aí, estado de defesa é decretado pelo presidente, submetido só depois à aprovação do Congresso. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira, está lá no 136, parágrafo 4. Cuidado, hein? Gente, para o presidente, é o presidente que decreta, seja o estado de defesa ou o estado de sítio. Mas é o seguinte, para ele decretar o estado de defesa, que é uma medida de crise menos grave, ele não precisa de autorização do Congresso. Ele decreta e aí ele submete o decreto dele ao Congresso. E o Congresso Nacional vai decidir se o estado de defesa continua ou não. Mas se for estado de sítio, que é uma medida de crise mais grave, aí, mesmo antes de decretar, ele precisa da autorização do Congresso Nacional. É por isso que nós, constitucionalistas, dizemos que no estado de defesa, o controle político exercido pelo Congresso é posterior, é a posteriori, enquanto no estado de sítio, o controle é a priori. Beleza? Anotou aí? Então vamos embora. Vamos agora de questão 212 de 800, questão sobre segurança pública. Segundo a Constituição Federal e a proposta de atuação das polícias militares, é correto afirmar que
são forças auxiliares e de reserva do Exército. Questão verdadeira ou falsa? Me responde daí, porque eu já anotei aqui, queridão. Fala para mim. Segundo a Constituição e a propósito da atuação da PM, é correto afirmar que são forças auxiliares e reserva do Exército, sim ou não? Sim. Se cair lá que PM é força auxiliar e reserva das Forças Armadas, está errado. São forças auxiliares e reservas do Exército. Se ligou no movimento? Dá uma lidazinha no 144, porque esse é o artigo mais importante, até porque ele é o único para nós falarmos de segurança pública. Perfeito? Ó, então, questão verdadeira. Vamos para 213 de 800. A 213 de 800 é a seguinte. Foi cobrado no concurso para oficial de cartório do Rio de Janeiro em 2008, prova feita pela FGV. Vamos lá? Olha só. Primeiro enunciado para você responder duas questões. A Constituição de 88 prevê, em caso de flagrante delito, que a autoridade policial a quem for apresentado preso tomará, entre outras, as seguintes providências. Aí vamos para a questão agora 213, com base nesse enunciado. O cara foi preso em flagrante, vamos lá. Informará o preso, antes de tomar seu depoimento, o direito de permanecer calado, advertindo-o de que seu silêncio pode ser interpretado em seu prejuízo. Questão, entendeu? Que pensar, né? Questão falsa. A 203 de 800 ficou falsa. O fato de o preso ficar em silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. Lembra daquele princípio em latim? Nemo tenetur se detegere, princípio da não autoincriminação. O cara tem o direito de ficar calado. E consagrado ao lado desse direito de ficar calado, está o direito dele não produzir prova contra si mesmo. Se ligou no movimento? Então, queridão, questão 203 de 800 ficou o quê? Fala para mim. Falsa. Vamos lá. Com base nesse mesmo enunciado, o cara foi preso em flagrante. O que a autoridade policial tem que fazer? Questão 214 de 800. Informará o preso seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado e o de ser assistido por advogado, e comunicará a prisão imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Questão? Agora sim, questão verdadeira. Você pode conferir o que eu estou dizendo no artigo 5º, incisos 62 e 63 da Constituição Federal. Beleza, queridão? Vamos lá. Questão agora 215 de 800. 215, 216, 217, 218 e 219 foram cobrados no concurso do Amazonas. Prova de 2005, mas que serve total e absolutamente para o concurso que você vai fazer neste ano. Ok? Olha aqui. Questões de direito constitucional relacionadas à tributação, finanças e orçamento. Queridão, se liga no movimento que a questão é interessante. As questões são interessantes. É ilimitada a competência tributária que a Constituição Federal concede aos entes tributantes. Questão verdadeira ou falsa? Sem dúvida falsa, né, pessoal? É ilimitada, sem limites, a competência tributária que a Constituição confere aos entes tributantes? Não. União, Estados, DF e municípios receberam da Constituição poder para tributar, poder para instituir tributos. Mas é lógico que esse poder não é um poder sem limites, tanto que na Constituição nós temos dispositivos diretamente dizendo o seguinte: das limitações constitucionais ao poder de tributar. Então é óbvio que esse poder de tributar dado aos entes federativos não é ilimitado, ele conhece vários limites. Perfeito? Se ligou? Inclusive eu vou falar de limites impostos a esse poder nas questões subsequentes. Quer ver? Acompanhe comigo. Vamos agora para a questão 216 de 800. Os estados e municípios excepcionalmente podem aumentar tributo por meio de ato administrativo, desde que devidamente motivado. Questão? Fala para mim, dá pausa aí. Questão? Falsa. Gente, falsa. É lógico que estados e municípios, mesmo que seja excepcionalmente, não podem aumentar tributo por meio de ato administrativo, mesmo que ele seja motivado. Porque nós temos, pessoal, proibição expressa, porque isso esbarraria no princípio sagrado do Estado de Direito, que é o princípio da legalidade, que vale, sem dúvida alguma, na área tributária. Anotou aí? Então é isso aí.
Questão 217 de 800. Os entes tributantes podem instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, desde que seja pela alíquota mínima. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, pessoal, porque isso aqui feriria, nos termos do artigo 150, inciso 6, a linha A, feriria, senhores, a chamada imunidade recíproca. Senhores, segundo esse princípio da imunidade recíproca, segundo esse princípio, os entes tributantes não podem instituir sobre patrimônio, renda ou serviço uns dos outros impostos. Essa proibição é expressa na Constituição Federal e essa imunidade recíproca é consagradíssima no ordenamento jurídico brasileiro. Perfeito, queridão? Então vamos embora. Questão 219, questão 218 de 800. Pode a União instituir isenção de tributo que não seja de sua competência, desde que o faça por meio de lei federal? Responde aí, já sabe? Questão? Falsa! Gente, é óbvio, nós temos proibição expressa no 151, inciso 3. De jeito nenhum, querido, de jeito nenhum. É totalmente proibida a União instituir isenção de tributo que não seja de sua competência. Isso aí seria, pessoal, fazer cortesia com o chapéu alheio. Ora, o IPTU é de competência municipal, então se alguém tem que conceder isenção, é o município e não a União. Se ligou? Perfeito? Então é isso aí. Questão agora 219 de 800. Os entes estatais não podem instituir impostos sobre livros e jornais. E aí? Essa é uma questão verdadeira e essa é uma das limitações constitucionais do poder tributário. Segundo o artigo 150, inciso 6, a linha D, os entes estatais não podem instituir impostos sobre livros e jornais. Beleza? Vamos agora para a questão 220 de 800, querido. Questão ainda de direito constitucional, agora no concurso feito pela VUNESP, para Tabelião do Mato Grosso do Sul, prova de 2009. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Questão verdadeira ou falsa? Questão texto C. Verdadeira, nos termos do artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. E faz todo sentido. Gente, empresa pública, sociedade de economia mista. O que ele está dizendo aqui? Empresa pública, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Gente, Caixa Econômica e Banco do Brasil não podem gozar de privilégios fiscais que não sejam extensivos ao Banco Santander, que não sejam extensivos ao Banco Itaú, que naturalmente criaria uma concorrência absurdamente desleal. Se ligou no movimento, queridão? Então é isso aí, vamos agora para a nossa dica motivacional, que já ficou tradicional nos vídeos do PM. Queridão, seguinte, a dica de hoje vem retirada, me dá uma licença, vem retirada desse livro aqui, Geração de Valor 2. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu curto demais, sou muito fã do Flávio Augusto. Querido, e nesse livro ele comenta sobre 2 superpoderes para você vencer na vida. 2 superpoderes, e ele está absolutamente correto. Eu vou passar para você esses 2 superpoderes. Primeiro superpoder para você vencer na vida: resiliência, nervos de aço. A resiliência, da qual eu já tenho falado aqui, é a capacidade de você dobrar sem quebrar. Resiliência. Ei, você tem sido resiliente? A pessoa olha para você de cara feia, acabou o seu dia. Você tem sido uma pessoa resiliente? Ei, você começa a estudar, aí o seu filho dá um pequeno pio, faz qualquer bagunça e você, poxa, não vou mais estudar, acabou o seu dia. Queridão, como está o seu nível de resiliência? Eu particularmente tendo a dizer que quanto mais resiliente você for, mais longe você vai chegar. Porque no caminho do sucesso, muitas adversidades aparecem.
E se você não tiver nervos de aço, capacidade de dobrar sem se quebrar, você não vai chegar muito longe. Seja resiliente. Eu particularmente estou passando um momento da minha vida onde eu estou exercitando, estou buscando alcançar o máximo, o estado da arte da resiliência. Porque para quem tem resiliência, queridão, sempre tem uma oportunidade dentro daquilo que os outros chamam de dificuldade. Queridão, seja resiliente. Ou seja, mude as suas regras. Deixe de ser tão duro com você mesmo, com as pessoas. Seja uma pessoa mais flexível e você vai alcançar o seu poder e você vai conseguir chegar muito mais longe, você vai realizar muito mais. Ó, o outro superpoder que o Flávio Augusto apresenta como superpoder de realização para você vencer é a capacidade de se teletransportar. Ele diz, o Flávio Augusto, para quem não conhece, é um bilionário brasileiro, dono da WhatsApp e dono do Orlando City, aquele time onde o Kaká joga. Querido, cara de mais de 2 bilhões de reais, só que ele já foi extremamente pobre. O cara nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro e ele dizia que quando ele estava andando, ele gastava 4 horas por dia andando de ônibus, 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar. E ele dizia que o que fazia ele suportar, e o que faz até hoje ele suportar qualquer dificuldade, era o hábito de se teletransportar. Ele aprendeu assistindo desenhos e depois aplicou na vida real a capacidade de se teletransportar, de sair de um lugar e ir para outro. Isso é fantástico, viu, gente? O que ele fazia? Ele estava dentro do ônibus e aquele empurra-empurra, às vezes assalto, tal, ou roubo mais tecnicamente. E aí o que ele fazia? Ele fechava os olhos ou então olhava assim para fora e começava a se imaginar lá na frente. Ele começava a imaginar o momento em que ele já tivesse alcançado tudo aquilo que ele havia projetado. Às vezes o que está faltando para você suportar esse momento que você está passando é de você se teletransportar. Antes mesmo de gravar esse vídeo, eu estava andando aqui pelo meu cartório, imaginando eu andando pelas ruas de Paris, Estados Unidos e vários outros locais. Eu tenho um objetivo e vou alcançá-lo, que é o de passar pelo menos 2 meses por ano no exterior, entre Europa, Estados Unidos, blá blá blá. E eu estava imaginando várias conquistas, várias metas. Eu sou um cara que não perco a fome, como diz o Steve Jobs lá naquele discurso dele em Stanford: stay hungry, stay foolish, mantenha-se faminto, mantenha-se curioso. O tempo todo eu busco colocar mais metas, mais sonhos na minha vida, e eu espero que você seja assim. E se você está passando uma super dificuldade hoje, dificuldade para comprar passagem para você ir fazer o concurso, dificuldade para você pagar o hotel, dificuldade para você pagar o táxi, dificuldade com seus familiares, com seu cônjuge, querido, se teletransporte, vai, esvazia de todas essas coisas ruins aí e começa agora, fecha os olhos por um momento. Passe 5 minutos apenas visualizando. Essa capacidade você tem que exercer todos os dias. Visualize, querido, onde você quer chegar. Isso é uma questão de fé. Lembra lá de Hebreus, na Bíblia, capítulo 11? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção daquelas que se esperam. E é assim que eu me despeço, queridão, lembrando você que dia 20 de maio, na véspera do concurso do Rio de Janeiro, eu estarei lá com uma super revisão, das 9 até as 18 no Hotel Prodigy. Se você está vendo esse vídeo a tempo, queridão, não deixe de me contactar. Mesmo que esteja aí na véspera da prova vendo esse vídeo, não deixe de me contactar para ver se tem vaga. 61-8603-4545 é o meu WhatsApp, ok? Faz contato aí, tamo junto, beijo no coração, é nóis, vamos pra cima!